Bom, hoje nós vamos argumentar sobre a história das religiões, considerando estas sendo formatadas nas grandes civilizações. Então vamos começar com as civilizações orientais. Muito bem. Então, antes que alguém faça ainda a mesma pergunta anterior, nós vamos responder o porquê que nós vamos começar pelas civilizações orientais, né? Que já argumentamos na videoconferência anterior, ok? A relação entre tempo e espaço dessas civilizações, né? As civilizações, elas começaram pelo Oriente e não pelo Ocidente. Então, este é o motivo pelo qual nós iremos começar pelas civilizações orientais. Então, vamos argumentar sobre as civilizações mesopotâmicas. As primeiras civilizações, elas se formaram a partir de quando o homem descobriu aí a agricultura, né? E passou a ter uma vida mais sedentária, né? Aquela mudança no modo de viver já argumentada em videoconferências anteriores, do modo nômade para o sedentário. E isso ocorreu aí por volta de 4.000 anos antes, né, de Cristo. Bom, essas primeiras civilizações, elas se formaram em torno ou em função de grandes rios. A Mesopotâmia estava ligada aos rios Tigre e Eufrates, o Egito ao Nilo, a Índia ao Indo e a China ao Rio Amarelo. Então é muito importante ter estas informações, né, em mente, em pensamento, para poder acompanhar o discernimento, né, a explicação, a minha argumentação sobre, e aí a gente formatar perguntas. Bom, foi no Oriente Médio que tiveram início as civilizações, né? Tempos depois foram se desenvolvendo no Oriente outras civilizações que, sem contar com o poder fertilizante aí dos grandes rios, né? Os fora dos jardins do Éden, né? Ganharam aí características diversas, né? Como os pastoris, né? Como a civilização dos hebreus, né? O povo hebreu, e as mercantis, como a dos fenícios. Cada um desses povos teve, além de uma rica história interna, longas e muitas vezes conflituosas relações com as demais civilizações. Muito bem. É importante compreender que neste cenário em que aldeias elas se transformavam em vilas e estas em cidades, essas transformações elas se deram com intervalos de tempo e não no mesmo momento. E há de se considerar que isso se deu em vários locais, né? Ou seja, onde havia prosperidade de um povo, havia sempre o risco de que este povo fosse dominado por outro. Bom, este era o cenário de construção das grandes civilizações. Muito bem. Falando sobre a história destes povos, inicialmente sobre os povos que formaram a Mesopotâmia, então vamos falar sobre os seus principais, que foram os sumérios, os babilônios, os hititas, os assírios e os caldeus, né? Vamos então começar a argumentar sobre o povo sumério. Então, a Rita ela está questionando aqui, fazendo a seguinte pergunta: o que o povo sumério tem a ver com as religiões do hoje? Muito bem, Rita.
pelo que estou acompanhando aí no chat, essa sua pergunta está sendo comum, né? Entendamos que não há como estudarmos a história das religiões sem a consideração das origens destas. Então, se vamos estudar religiões como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o catolicismo, o budismo, o confucionismo e etc., haveríamos de nos preocupar em conhecer suas origens para que possamos compreendê-lo. Por que o povo sumério foi importante para a formação das religiões de hoje? Vejamos, a Suméria, também conhecida como Terra de Reis, né, Terra de Reis Civilizados, ou Terra Nativa, foi uma antiga civilização e não a mais antiga, né? Pois não há como confirmar isto. Mas o que se sabe é que esta surgiu ao sul da Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque e Kuwait, durante a Idade do Cobre, ou Calcolítico, e a Idade do Bronze em seu início, mais ou menos por aí. Digamos que a sua importância quanto à formação das religiões se dá ao fato de que nesta e com esta civilização iniciamos o processo de saída da pré-religião, a que nós denominamos de anímica, e entramos no antropomorfismo religioso. Antropomorfismo é um conceito filosófico que está associado às formas da espécie homem. Ou seja, o antropomorfismo ele atribui características físicas, sentimentos, emoções, pensamentos, ações ou comportamentos da espécie homem aos objetos inanimados ou seres irracionais. Então pode-se dizer que enquanto os fenômenos da natureza eram considerados forças, né, e espíritos disformes, neste cenário esses fenômenos tomaram formas. Desta forma, estabelece-se então o politeísmo propriamente. Gustavo, ele está aí no chat a nos fazer uma pergunta. Ele pergunta: Noé, segundo a Bíblia, em alguns historiadores e alguns historiadores, é anterior à civilização suméria. Como se pode entender isto? Muito bem, Gustavo. Noé, ele é um personagem bíblico que não possui nenhuma solidez histórica fora do livro Gênesis, que é uma literatura do povo hebreu. Quando eu argumento sobre a ausência de solidez histórica, eu me refiro a diversas contradições encontradas na própria literatura bíblica. Mas este não é o momento para argumentarmos sobre isso, tá, Gustavo? Mais à frente, nós vamos voltar a este ponto. Então, o importante é compreender que a Suméria, pela sua localização geográfica, né, estando aí cercada por montanhas ao norte e a oeste, pelo Golfo Pérsico, a sudoeste, pelo deserto da Síria ao sul e ao leste, elas se tornaram um corredor, né, mercantil, onde haveria encontro aí de todos os povos, tribos de nômades, né, que queriam adentrar, ou seja, subir o leito dos rios Tigre e Eufrates. Isto, ou seja, este fato, esta condição de contato entre povos propiciou a troca cultural entre os povos.
Mas retomando aí a questão da civilização sumérica, o que se sabe é que esta foi formada inicialmente pelos povos semitas. Mas quem foram os semitas? Então, para sabermos aí quem foram os semitas, nós temos que considerar que esta denominação semita, ela possui sua origem nas citações bíblicas, especificamente aí no livro Gênesis. É isto mesmo, tá? O nome semita, ele possui sua origem no nome Sem, que é um dos filhos, o mais velho, de Noé. Bom, agora o que a minha necessidade considerativa me faz questionar é o seguinte: quais são as garantias de que esta denominação não é tendenciosa à consagração das religiões judaicas e de suas religiões descendentes, né? Muito bem. Para respondermos a esta pergunta, temos que realizar algumas considerações. A primeira das considerações é de que esta denominação semita, que classifica em um conjunto de povos cuja característica que os reúne como uma, digamos, família, né? A família semita, descendente de Sem, segundo os historiadores desta linha de pensamento bíblico, é o idioma falado, ou seja, estes falavam o mesmo idioma, portanto pertencem à mesma família. Agora é importante compreender que a própria história, ela, como ciência, assim se iniciou somente a partir do século XIX. E que antes disso apenas se tratava de histórias particulares. O que eu quero dizer com isso? Bom, muito bem. A história anterior ao século XIX, dessa não se exigia metodologias, né, que a desse aí um mínimo de credibilidade, pois não se fazia necessária a sua comprovação. Bastava apenas se ler, né, se ter escrito, né, e se ler o que estava escrito, ou se ter contado, ou se ter ouvido. Se pode considerar que toda esta classificação de povos semitas, que nos levam a acreditar veracidade ao livro Gênesis sobre a descendência destes povos, por falarem a mesma língua e, portanto, serem estes parentes de Sem, filho de Noé, é uma afirmação sem condicionantes que atribuem a esta afirmação veracidade. Nota e se compreenderá mais adiante em nosso estudo sobre a história das religiões que, no mínimo, houve aí um descaso investigativo a respeito desta temática aí, que convenientemente, por questões puramente religiosas, esta denominação de povos semitas se deu e se dá para sustentar o criacionismo. Outra consideração a ser feita em relação aos semitas e sua tendenciosa denominação no ambiente da história é de que, não se podendo comprovar fora do campo da boa-fé, digo boa-fé, pois esta é usada coincidentemente no campo da manutenção da ignorância, substituindo-se a dúvida pela certeza. Eu estava esperando por esta pergunta. A Inês, pelo chat, está nos dizendo que ela é aluna de biologia e que se sente fascinada pela área da biologia genética, especificamente pela genética molecular. Ela questiona: estudos vêm sendo feitos a respeito do mapeamento do DNA destes descendentes de Sem e que existem resultados comprovando esta condição.
Então ela pergunta: se isto não seria uma prova de que realmente Noé, Adão e Eva, paraíso, tudo que a Bíblia relata é uma verdade incontestável. O pouco que sei sobre a questão das pesquisas sobre o DNA, este divino código, né, esta ferramenta multiplicadora das características hereditárias de um indivíduo em relação ao seu grupo, é sim uma prova aí de que somos todos descendentes de alguém. Mas chamo a atenção do estudo deste tema sem as poeiras das intenções providenciadas. O que eu quero dizer com isso é que fazer o uso do DNA para classificar uma descendência com o propósito de determinar uma linhagem de indivíduos é fato. Mas isto não confirma o que constrói o criacionismo. Mais à frente, em nossos estudos, estaremos falando sobre as bases deste pensamento. Então, eu acredito que você, assim como os amigos que estão acompanhando aí este estudo e aprendizado, poderão compreender com mais clareza a minha argumentação. Mas acredito que por hora se torna importante compreender que não se nega, mesmo diante da ausência de provas, a possibilidade desses personagens bíblicos terem realmente existido. Afinal, também o evolucionismo, ele argumenta sobre o elo perdido, que seria a base de todos os nossos ancestrais.